Mas afinal, por que é tão difícil diagnosticar e quantificar a dor nos animais, especialmente quando falamos de equinos? É isso que eu vou tentar trazer para vocês aqui, uma reflexão ao entorno desse tema, porque isso é de fato uma inquietação da minha mente e eu acho que pode ser algo que vocês também gostariam de refletir. Então, é isso que eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje. A dor, propriamente, ela é entendida como um componente multifacetário. O primeiro componente é a sensibilidade, a nocicepção. O segundo componente são as características cognitivas e também emocionais, tá? Mas nós precisamos lembrar que além dessas três faces da dor, nós temos outros componentes que irão influenciar nessa sensibilidade dolorosa, no quanto o animal de fato está sentindo de dor e o quanto ele consegue expressar para que nós possamos conseguir quantificar essa dor. Vamos pensar aqui comigo. Existe uma diferença muito grande, por exemplo, entre os cavalos que estão encocheirados, em baias, por exemplo, que sempre tiveram acesso a alívios da dor através de fármacos pelos seus tutores, em detrimento de animais, por exemplo, que estão na lida com o gado ou que estão na tração animal, os animais de carroceiro, que não receberam qualquer tipo de alívio da dor durante a sua vida. Eles tiveram que lidar com essa situação no decorrer da sua vida. Portanto, o limiar de dor desses animais é diferente, né? E nós precisamos levar isso em conta. Os efeitos culturais são extremamente importantes. É claro que hoje em dia nós já temos até pensamentos de que existem componentes genéticos envolvidos na sensibilidade dolorosa. Nós conseguimos ver isso facilmente, por exemplo, nos cães, não é? Quem nunca observou um labrador com dor e um pincher, né? É completamente diferente o comportamento e a resposta, a reação desses animais. A mesma coisa se dá para os equinos. Nós precisamos levar isso em conta. Bom, além de tudo isso que eu falei para vocês, nós precisamos lembrar de uma coisa importantíssima. A dor experimental produzida nos estudos pré-clínicos, ela é muito diferente daquela dor que aparece na rotina de atendimento, na clínica de fato, em estudos clínicos. Porque normalmente, né, quando você tem estudos e você tem um experimento conduzido de maneira padronizada, você tem uma dor padronizada, possivelmente com uma mesma intervenção, né, e a mesma extensão de lesão. Quando você passa para a clínica, essa dor é completamente diferente, porque cada paciente vai ter um histórico, cada paciente vai ter as suas preocupações e a sua cultura, né? Lembra aquilo que eu falei para vocês, é muito importante. Todos esses aspectos nós precisamos levar em conta quando fazemos a avaliação da dor. Além disso, dessas diferenças entre a dor que nós encontramos em estudos clínicos e pré-clínicos, nós precisamos lembrar que quando o animal vai até um hospital veterinário, é um ambiente completamente novo para ele. Ele está longe do seu rebanho, longe dos seus colegas, dos seus amigos, num ambiente completamente novo, com cheiros, odores, efeitos visuais e auditivos completamente novos. Isso pode causar uma resposta de vigília constante no animal. E essa vigília constante produz dentro do organismo o que nós chamamos uma resposta de luta ou fuga. E essa resposta de luta ou fuga vai produzir, né, porque é uma resposta de estresse, ela vai produzir efeitos para que o animal se prepare para uma situação de luta ou de fuga. Então você tem liberação de catecolaminas como adrenalina, cortisol, que vão fazer o aumento da frequência cardíaca, o aumento da contração do coração, aumento da frequência respiratória, né? E outras mudanças importantes. E dentro dessas mudanças importantes, existem ainda a produção de substâncias que vão causar uma certa analgesia a nível central. Essa é uma coisa importante. Porque o estresse, a gente já sabe, hoje em dia isso já vem desde a última década sendo estudado, não estou falando algo absolutamente novo aqui, talvez seja novo para algumas pessoas, mas na ciência isso não é novo, tá?
o estresse ele vai induzir a uma analgesia via sistema nervoso central, e isso pode fazer com que o animal evite mostrar comportamentos ou sinais de dor. Tá? Lembrando que hoje em dia a maior parte dos instrumentos, das ferramentas que nós usamos para analisar a dor, ela é feita através do comportamento, né? Então, utiliza-se o comportamento como uma escala, por exemplo, para você aplicar essa escala e poder quantificar e reconhecer a dor do animal. Mas imagine só, o animal está numa situação onde ele está isolado, onde ele está com medo, ou pelo menos em vigília. Não estou dizendo que o animal vai estar em estado de pavor, mas ele vai estar com medo daquela situação. É um ambiente novo para ele ali. Pense nisso. E dependendo da valência da dor, é aí que está a sacada. Dependendo da valência da dor, o efeito do ambiente, ou seja, do medo que ele está sentindo, da ansiedade ou da curiosidade por aquele ambiente, ela pode ser maior do que a expressão daquela dor, se a dor for muito leve. E aí você tem uma situação onde o animal pode mascarar a dor, certo? Isso a gente precisa entender completamente como isso acontece para que a gente possa cada vez mais avançar nos processos de reconhecimento e quantificação da dor. Hoje em dia, para cavalos, nós já conseguimos, através de várias escalas, reconhecer o estado de dor. Muitas vezes de dores agudas, de alta intensidade, que é a dor mais fácil de se ver e também de se produzir experimentalmente. A gente consegue enxergar isso com mais facilidade. Quando nós entramos na seara das dores mais leves, ou, por exemplo, a diferença entre um tratamento com um fármaco A ou um fármaco B, você já não consegue ver essas diferenças nos cavalos, né? É difícil você enxergar essas diferenças. Ou quando você entra, por exemplo, nas dores crônicas, que normalmente são de baixa intensidade, mas contínuas. Então nós temos uma maior dificuldade no reconhecimento dessa dor. E a quantificação, que é justamente dizer o quanto o animal está sentindo de dor, é de fato um desafio muito grande para nós ainda na medicina veterinária, tratando-se de equinos. Mas isso tudo, apesar de todas essas dificuldades, esses desafios que temos que vencê-los, eu recomendo que nós tentamos, avaliar a dor dos cavalos, independente desses efeitos que vão estar acontecendo ao entorno da avaliação da dor. Nós não podemos negligenciar a dor, não podemos deixar de avaliar a dor nos animais. E nós fazemos isso através das escalas comportamentais. Tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido a complexidade da dor, porque ela de fato é muito complexa, ela é multifacetária e nós precisamos entender todos esses efeitos de confusão que podem interferir e causar ruídos na nossa avaliação da dor.